Olá pessoal, tudo bem? De novo o nosso programa, hoje com uma entrevistada especial, a Mary Bart, diretora de atendimento do Hospital da Cruz Vermelha do Paraná, um dos hospitais referência no atendimento, na prestação de serviço à população, não só do Paraná, mas de vários estados também. Então, Mary, obrigado pela tua presença aqui, te receber uma grande honra. Obrigada, Aurélio, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui e poder compartilhar com você algumas informações do nosso trabalho, fazer parte desse Planeta Brasil Sustentável. Obrigada Legal, mesmo. Obrigado. Ô Mary, muita gente não sabe o que a Cruz Vermelha faz. Então eu queria que você explicasse um pouquinho da relação da Cruz Vermelha do Paraná com a Cruz Vermelha brasileira, que foi fundada em 1907, né, Mary? Explica um pouquinho o que a Cruz Vermelha faz, quais são os objetivos, a missão, os valores da organização. Falar de Cruz Vermelha, a gente tem que começar pelo começo, né? Henri Dunant, que é o filantropo suíço, fundador da Cruz Vermelha, Nobel da Paz, em 1901, na Batalha de Solferino, né? Uma batalha, quando ele foi visitar Napoleão, ele viu os feridos de guerra e então resolveu dar apoio àquilo, não conseguiu voltar para casa sem fazer alguma ação. Então, oficialmente, a Cruz Vermelha foi fundada em 1863. Em 1901, ele recebe o Nobel da Paz. E a Cruz Vermelha vem para o Brasil, em 1907, e se conecta com o Paraná na Primeira Guerra Mundial, 1917. Com esse mesmo objetivo? Nesse mesmo objetivo de socorrer né, feridos de guerra, me fugiu a palavra. Desde então, a sua atuação humanitária, né, no mundo é muito conhecida. Então, nós fazemos parte do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Então, em 1917, quando ela começou aqui no Paraná, o Paraná vinha numa expansão com a imigração, trazendo imigrantes para a mão de obra, né? O crescimento das fábricas, a indústria crescendo e as questões sanitárias começaram a complicar. Então, muitos médicos na época faziam publicações nos jornais orientando sobre cuidados. E aí, o Grêmio das Violetas, senhoras da sociedade, se juntaram e começaram a realizar um trabalho humanitário de ajuda a essa população, né, que começou a formar as primeiras colônias dos poloneses, os alemães, os ucranianos, aqui, Curitiba e região. E junto vem a Cruz Vermelha. Então, foram mulheres, começaram o trabalho da Cruz Vermelha aqui no Paraná em 1917. Em 1947, a doutora Nana de Carvalho começa um trabalho com a sociedade de captação de recurso para construir o Hospital da Cruz Vermelha. Então, o Hospital da Cruz Vermelha nasceu de uma ação humanitária, da doação da sociedade curitibana e paranaense. Então, esses doadores, né, contribuíram para a construção do hospital. E desde então, o hospital tem seu atendimento, o seu assistencialismo e o atendimento à população voltada para a ação humanitária. Que a missão da Cruz Vermelha é a mesma e fundada nos seus princípios fundamentais. Prossegue desde o início. Então, é prevenir, atenuar o sofrimento humano, o atendimento humanitário, imparcial, sem distinção de raça, política, religião, idade. Esse é o trabalho da Cruz Vermelha. Então, hoje, Curitiba tem um hospital com 76 anos e mais os projetos sociais. Mary, uma das ações pioneiras da Cruz Vermelha foi uma cirurgia feita em 2005, né? Correto. De implantação de uma troca de uma válvula cardíaca com videolaparoscopia, que é uma técnica revolucionária na época e tal. Fala um pouquinho desse pioneirismo, dessa cirurgia e o papel que isso teve, a importância que isso teve para a Cruz Vermelha. Esse é um papel fundamental do nosso presidente, o Dr. Jerônimo, cirurgião cardíaco. Na época, né, começou essa técnica da cirurgia cardíaca, especificamente da troca de válvula. A laparoscopia na época não existia? Ou existia como não para cardíaca. Não para cardíaca. Sim, a cirurgia de vídeo já existia, mas não para cardíaca. Então, ele foi pioneiro nisso, faz essa cirurgia até hoje. Mary, o hospital faz um trabalho assistencial, filantrópico e atende também pelo SUS. Como é que é esse trabalho de atender pelo SUS e, ao mesmo tempo, atender convênio, setor privado? São perfis diferentes de públicos, mas eu sei que a qualidade que o serviço que o hospital presta é a mesma para todos, né? Então, fala um pouquinho dessa múltipla atividade do hospital de atender SUS, setor privado, como é que vocês trabalham essas diferenças? A gente sabe que no setor hospitalar a complexidade é muito grande, o custo é muito alto. O pessoal pensa que atendimento às vezes é fácil, né? Mas buscar dinheiro não é fácil, gente. Então, por isso que eu queria que a Mari explicasse um pouquinho da dificuldade
que é você poder manter um setor hospitalar funcionando redondinho. Sem dúvida, Aurélio, muito bem colocado. O hospital é a segunda empresa mais difícil de se administrar. A primeira são os aeroportos. Né? Então, o nível de complexidade de um hospital é muito grande. O Hospital da Cruz Vermelha atende o SUS, né, e atende a convênios também. Hoje, a nossa população, a nossa principal área de atuação com a população de Curitiba e região e no Paraná é na cardiologia. Então, a gente atende um volume muito grande, né? Fazemos parte da rede de urgência e emergência de Curitiba, atendendo o protocolo de dor torácica. Então, e nisso o hospital é excelência. Tem excelência. Sim, somos referência em cardiologia. Né? Como o Dr. Jerônimo fez a cirurgia, né, ele é o pioneiro e também é o nosso chefe do serviço de cardiologia. Então, a principal área de atuação do hospital hoje é na cardiologia, tanto no SUS quanto no convênio. E a gestão disso, desse resultado, a gente precisa atender o convênio também para fazer um equilíbrio de contas, né? Porque o custo realmente da saúde é muito alto e com a pandemia a gente teve aumento disso. E hoje a gente busca, inclusive, apoio na sociedade, com empresas, para manter a nossa estrutura funcionando, tamanha a complexidade de um hospital. Não é fácil, né, Mary? Eu até visitei o hospital, eu me lembro que a Mary contou do papel que a Cruz Vermelha teve, como tantos hospitais, mas a Cruz Vermelha de maneira muito dedicada no atendimento dos pacientes da Covid. Então eu até queria que você falasse um pouquinho disso fora do script. Sim. O trabalho que vocês fizeram não foi fácil, porque não é fácil comprar equipamento naquela época, material, faltou material, foi uma luta bem inglória ali, né, Sem Mary? dúvida, Aurélio. Os desafios foram muito grandes, né? Nós tivemos um trabalho em conjunto com o município, a gestão municipal apoiou os hospitais, houve uma integração entre todos os hospitais e foi um período muito difícil, né? De escassez de insumos e principalmente o alto custo, né? Então, houve uma procura muito grande, um exemplo, a máscara, né? Todo mundo precisava usar, né? A escassez da matéria-prima, então o custo aumentou muito. Então, a gente pagava centavos numa máscara, ela passou a custar... Explodiu. Então, esse custo foi muito alto, mas maior do que isso foi o que os nossos profissionais enfrentaram, né? No campo de batalha mesmo, no atendimento aos pacientes. Então, a gente tem que ser muito grato aos profissionais médicos, enfermagem, fisioterapeutas, toda a equipe do hospital, né? Desde a higienização até os médicos. Foi um trabalho muito grande, muito forte e estar lá todos os dias, né? Então, nós tivemos também perdas com funcionários, realocando escalas para conseguir dar o suporte para tudo isso. Acho que o mais importante, a lição que o Covid deixou para todos nós, foi um momento muito difícil para todo mundo, foi a união, né, das pessoas em prol de um resultado positivo, da gente superar a pandemia. Então, hoje a gente ainda vive os reflexos da pandemia, mas ela trouxe uma lição muito grande, né? Que a gente precisa voltar a falar em humanização, olhar para as pessoas, olhar para o próximo, estender a mão e ajudar. Não apenas gestão, mas gestão humanizada, né, Mary? É esse mesmo. Conceito que se discute no setor hospitalar e que acho que a Cruz Vermelha fez muito bem nesse período. Está né? dentro dos nossos princípios, né? Exatamente. Ô, Mary, eu queria falar um pouquinho então da parte mais ligada à Agenda 2030, que é a questão da sustentabilidade. E a Cruz Vermelha faz muitas coisas bacanas nessa área. Uma delas é o ecoponto. Queria que você explicasse o que é o ecoponto para as pessoas e, enfim, falasse da vantagem, do benefício e por que entrar nessa onda agora da sustentabilidade, que é tão importante, né? Esse movimento nasceu dentro do hospital dos nossos funcionários. Então, um grupo de pessoas se conecta e começam a falar a mesma linguagem. Então, criou-se um grupo que a gente chama de comitê, de pessoas que são funcionários do hospital e tinham uma vocação para fazer um trabalho. Né? O hospital tem uma área muito grande de atuação, a gente gera um volume muito grande de resíduos e trabalhar a questão da educação. Né? Então, quantos colaboradores a Cruz Vermelha tem? Em torno de 800 funcionários nós temos hoje. É bastante gente, é muito mais do que muita indústria, que aí gera emprego. Por isso a tamanha complexidade de um hospital. E aí esse grupo de pessoas começou um movimento, né, vamos trabalhar ações dentro dos setores para a gente melhorar, né, a qualidade dos serviços, o descarte do resíduo correto, né, a utilização da energia, a otimização dos recursos. E aí nasceu o Comitê de Gestão e Desenvolvimento Sustentável, que hoje a gente chama de ecoponto. Então, a gente tem um espaço dentro do hospital, onde a gente faz um trabalho de educação com os funcionários. Né? Recentemente, nós fizemos um mês de palestras, né? O grupo todo trabalhou em prol disso,
para a gente passar um pouco de informação para os nossos funcionários que eles pudessem levar também para suas famílias. Então, hoje a gente tem um ecoponto, onde a gente recebe, né, as esponjas, né, as canetas, né, a parte de material de escritório. Todo material descartável. Todo material descartável. Pilhas também? Isso a gente já tem que fazer dentro do hospital, né? Tá. Dentro dos resíduos a gente já tem essa separação. Mas a gente abriu para as pessoas trazerem para o hospital, né? Então, funcionários e familiares levam isso para o hospital. As esponjas, material de escrita, fazemos a compostagem. Então, nasceu o projeto da compostagem do nosso resíduo de copa e cozinha, que a gente vai falar aí na sequência um pouco mais sobre isso. E hoje esse espaço está alocado numa área bem adequada do hospital, que é a circulação, e a gente consegue divulgar. E recentemente fizemos os treinamentos, que foi muito bacana. Então é um projeto que a gente quer expandir, né, que envolve educação e conscientização. E aí, começando de dentro, né? Começando de dentro, envolvendo não só o colaborador, mas as famílias também, né, Mary, que você está falando para mim. Outro aspecto bacana do hospital é a questão da economia de energia elétrica, né? Isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa migração para o sistema de mercado livre que a Cruz Vermelha passou a adotar, Mary. E também outra preocupação de economizar energia, de racionalizar os gastos com esse segmento, que o hospital gasta muito com isso. Sem dúvida. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não pode pensar só na sustentabilidade ambiental, né? De princípio vem essa sustentabilidade ambiental, mas a gente precisa falar de sustentabilidade econômica, né? Então, hoje, o consumo de energia do hospital é muito grande, né? É uma estrutura com 170 leitos, né, 7 salas cirúrgicas com as UTIs, então a gente tem muito equipamento que funciona 24 horas. Então, não pode parar. Não pode parar. Então o consumo de energia é muito grande. E aí a gente, né, fez o estudo, o hospital tem uma vontade de colocar os painéis solares, mas a gente precisa do recurso para isso ainda. Então vamos trabalhar uma etapa antes, vamos economizar para ver se no futuro a gente consegue fazer novas ações. Então migramos, né, a nossa conta de energia para o Mercado Livre, e hoje a gente vem reduzindo em custo em torno de 30%. Né? Só com energia elétrica? Só com energia elétrica. Então atenção, é uma economia muito grande. Empresas interessadas em apoiar o hospital, painéis solares, aí tá, sim, a gente tem o espaço, agora. Mas a gente não tem o recurso para reestruturar a questão de telhados e aí colocar as placas. Mas dá para adequar, né, Mary? Dá para fazer adequação lá. É um projeto futuro para a gente fazer. Bacana. Ô, Mary, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do uso dos resíduos, né? E isso gera uma dúvida interessante, porque as pessoas não sabem como é que se trabalha o resíduo hospitalar. Claro que tem um resíduo hospitalar que é material orgânico e tal, tem um tratamento especial, mas vocês fazem muito mais do que isso. Então fale um pouquinho dessa questão de como é que vocês trabalham os resíduos. Você acabou falando um pouquinho do ecoponto, né? Daquele material descartável. Qual é o tipo de tratamento dado a todos, por exemplo, resíduo orgânico? Como é que vocês fazem com isso, Mary? Correto. Então o resíduo orgânico ele tem um volume grande, né? Há 3 anos a gente mudou, né, a forma de coletar. Então o nosso principal resíduo orgânico, que vem os restos de comida, tanto da copa e cozinha, hoje a gente destina para compostagem. Né? 3 anos a gente vem fazendo isso, e isso gerou uma economia muito grande, tanto para o planeta, né? A gente economizou aí, não gerando 17 mil sacos plásticos que iriam para o lixo, né? Pro lixo. Então, o fato da gente fazer a compostagem já traz essa redução. Foram 163 toneladas de resíduo orgânico que foram para a compostagem, que é transformado, vira adubo, vira planta e volta para nós também, né? Tem espaço para isso lá, Mary, para fazer a compostagem no hospital? Nós não fazemos no hospital, nós temos uma empresa parceira que faz a coleta e aí faz o processamento dessa matéria orgânica. Interessante. Então isso é muito interessante e estamos reduzindo a emissão de CO2 para o planeta, né? Porque esse lixo está sendo tratado de uma forma correta, assim como a gente também faz a captação do óleo de cozinha, que também faz parte do nosso ecoponto. E como é que ele é utilizado, Mary? Como é que vocês fazem com óleo de cozinha, que eu sei que tem um consumo alto? Também coleta. Coleta, uma empresa vem, coleta e transforma, a gente recebe pedras de sabão que a gente doa para os funcionários. Então, o funcionário que traz 1 litro, ele recebe o sabão. E muito bom para utilizar. Então, é transformado num produto que vai reusar. O material orgânico, ele vira alimento, por exemplo, na compostagem, Mary, depois devolve? Como é que vocês fazem com o processamento? Ele vira adubo? Vira adubo. Vira adubo, entendi. Vira adubo. Vocês entregam e depois eles convertem em adubo. Isso. Entendi. É uma maneira de você racionalizar. O principal lixo que a gente tem dentro do hospital, né, além do orgânico, é o infectante. Sim. E esse tem uma destinação correta, nós temos empresa que é específico, certificada. Assim, o número de resíduos que o hospital gera é muito grande.
com essa questão de mudar para compostagem, você imagina 163 toneladas em 42 meses que a gente tem, né, esse indicador, então é uma contribuição muito importante. Sim. Reduziu o nosso custo, né, porque todo o lixo que a gente descarta, ele é pago, né, a gente tem que pagar para descartar o lixo. As empresas precisam pagar isso, é a pessoa física que não paga, né, para a prefeitura passa e coleta, que está dentro das nossas taxas lá das residências, mas no hospital todo o lixo tem um custo. Ô Mary, quantos atendimentos a Cruz Vermelha faz por ano em Curitiba? E atendendo todo esse público, região metropolitana, Paraná, no geral? Pensando em ambulatórios, tudo. Exames, internações, urgência e emergência, em torno de 180 mil atendimentos. É um número bem significativo. Aí justifica por que é tão grande o número, ou os números, né? Isso. Em relação à questão de compostagem, de atendimento. E é uma população diversa, então, seus funcionários, médicos, visitantes, terceiros, né? É um público muito grande. E o maior desafio é a gente trabalhar toda essa população na conscientização do descarte correto, né? Então, os nossos funcionários, né, nós temos o ambiente preparado para isso, os treinamentos, a qualificação de tudo isso, mas ainda assim a gente precisa que quem vem de fora também tenha, né, essa sensibilização de fazer o descarte correto. São os nossos desafios para os próximos anos, a gente conseguir ampliar a compostagem e até o resíduo reciclável, né, da gente ter um descarte mais adequado, né. Esse que é um envolver desafio. a comunidade, né, Mary? Senão não tem sentido. Essa que é a filosofia, a missão do hospital é envolver a comunidade no processo. Faz parte, né, vai além, da né? história. Vai além do processo. Ô Mary, pensando nessa questão, ainda vamos falar um pouquinho da parte assistencial. Repito, assistencial, não assistencialista, são coisas bem diferentes. Que a Cruz Vermelha faz, que é muito bacana. Fala um pouquinho dessa atividade, como é que vocês trabalham e mais, como é que o pessoal pode ajudar nesse trabalho também, né, Mary? Eventuais apoiadores, pessoal que quer colaborar, como é que o pessoal pode ajudar nessa atividade? Dentro da estrutura do hospital, então nós temos um pronto atendimento 24 horas, né, que faz atendimento, né, principalmente na clínica geral, né, atendimento clínico e cirúrgico. A gente atende em média 5 mil pacientes mês, então é um volume significativo. Fazemos as internações e cirurgias. As principais áreas de atuação do hospital são cardiologia, cirurgia geral, otorrino. Nós temos o projeto da medicina hospitalista dentro do hospital, do cuidado paliativo. Nós temos a ortopedia e a urologia, são as principais áreas que nós atendemos hoje no hospital. E dentro da parte assistencial, nós temos o modelo hospitalista, que também é inovador, né? Nós somos os pioneiros aqui no Paraná em fazer o modelo hospitalista dentro do hospital. O que é o modelo hospitalista? Que é o médico generalista, né? Então, ele cuida do paciente internado. O paciente internado, ele tem um médico referenciado que fica durante o dia todo no hospital. Então, é uma equipe que começa às 7h30 da manhã e termina suas atividades às 19h. Ele integra, esse médico hospitalista, ele faz a gestão do cuidado. Ele integra todas as ações do paciente e da equipe multidisciplinar. Esse modelo trouxe uma diferença muito grande para a segurança do paciente e a otimização também da assistência, né? Em fazer com que seja dada a assistência que o paciente precisa, de uma forma muito mais segura. Eu tenho... Mais direta, mais personalizada, direta, né? Na minha opinião, nesses 24 anos de Cruz Vermelha, o modelo começou em 2014 e a gente teve uma mudança muito grande na assistência, né? Percebida pelo paciente, pelas famílias e dentro da estrutura do hospital. Então, é um modelo hoje de referência. Né? Na prática, aumenta a qualidade do atendimento, o paciente se sente mais vontade. O paciente tem um médico de referência que está ali, a equipe assistencial, enfermagem, fisioterapia, tem um médico de referência, ele está disponível dentro do hospital para dar esse cuidado imediato. Ô Mary, eu queria fugir do script para perguntar uma coisa para você. A população brasileira, e o censo confirma isso, está ficando mais velha, né? A faixa etária está aumentando, a expectativa de vida aumentando, e os hospitais também acabam se preparando para isso, né? Sim. Como é que está esse processo do atendimento desse público lá na Cruz Vermelha? Eu sei que é um público que tem aumentado cada vez mais, e as doenças relacionadas a esse público também. Como é que vocês estão trabalhando essa questão, Mary, lá na Cruz Vermelha? O principal paciente, né, a faixa etária principal que a gente atende no hospital é o idoso. Nós podemos dizer que nós temos um trabalho diferenciado e referência para o idoso. Está dentro da nossa missão, né? Atender sem distinção de idade, mas o nosso principal perfil é o idoso. É o idoso. Que tem múltiplas doenças, e aí nesse momento entra o hospitalista para fazer a integração desse cuidado. Por isso que é tão importante. À beira de leito, olho no olho com o paciente. Todos os médicos têm esse trabalho, mas ter um médico que está disponível dentro do hospital facilita muito para o paciente. Sem dúvida, o idoso é o principal paciente dentro do hospital. E requer um cuidado
diferenciado. Especial, né? Especial. E a população vem envelhecendo, né, com mais qualidade de vida, então a tendência é que a gente vai ter ainda mais idoso para cuidar. Tem que se preparar para isso, né, Mary? Os hospitais também, né? Quem tem 50 hoje, daqui a pouco tem 60, já é considerado um idoso. Inclusive no aspecto psicológico, né, Mary? Sim. Toda a carga que acaba recaindo sobre a pessoa, essa adaptação, aposentadoria, o número de aumento de doenças, enfim, isso também é uma coisa que os hospitais têm que se preparar. A gente precisa cuidar dessa população e pensar já no futuro dela. Então a gente não pode esperar para ser um idoso para daí pensar o que eu faço com o idoso. Eu preciso começar isso antes, né? Sim. A me preparar para ser um idoso. Ô Mary, para finalizar, eu queria perguntar para você sobre, de novo, aquelas ações do voluntariado do hospital. Sim. Como é que o pessoal pode fazer para participar como voluntário ou voluntária da Cruz Vermelha? Quais são os canais, endereço, telefone, não sei se você pode passar para a gente isso, e que tipo de trabalho a Cruz Vermelha faz nessa questão também? Uma das atuações da Cruz Vermelha no Paraná, além do hospital que faz assistência, nós temos o setor de voluntariado. Então, existe um setor específico para isso, que cuida de todas essas ações, e eles têm vários projetos dentro. Então, para você ser voluntário, no nosso site tem o formulário para ser voluntário. O setor de voluntariado tem o projeto Primeiros Socorros, que eles fazem na comunidade, nas escolas, né? Rodam aí o Paraná inteiro fazendo isso. Tem o projeto Qualidade de Vida, as feiras de qualidade de vida também que eles fazem. São inúmeros projetos que eles têm lá. Mas o principal hoje tem sido a qualidade de vida, a orientação para a população na feira de qualidade de vida. Então faz verificação de aferição de pressão, diabetes, orientação sobre alimentação saudável. Então é um projeto bem bacana da Cruz Vermelha Paraná. Multidisciplinar, com voluntários. São todos voluntários. E de que áreas as pessoas podem se voluntariar? De qualquer área. Qualquer área? Qualquer área. Qualquer área. E tem muita gente envolvida nesse projeto, Mary? Nós temos muitos voluntários. Nós temos as costureiras voluntárias, que é um projeto muito legal dentro do hospital. Senhoras que já estão aposentadas, mas têm o talento de costurar, nos ajuda, né, no reparo das roupas utilizadas no hospital, assim como as roupas que não são mais utilizadas, né, são destinadas para outras instituições. Então tem um trabalho grande em cima disso. Então todos podem ser voluntários. Você já deu spoiler aqui do que o hospital está fazendo nessa questão de sustentabilidade. O que está sendo planejado para 2024, Mara, que você pode adiantar? Que eu acho que é importante o pessoal saber também das ações que o hospital está fazendo. Eu sei que tem um monte de pessoas na área de gestão, redução de despesa, outras questões. Você pode adiantar um pouquinho isso para a gente? Projetos 2024. A gente está estudando um plano para a gente ampliar a compostagem, né, a destinação desse resíduo comum, a questão das placas solares, né, é um projeto que a gente está buscando parceiros para a gente pensar no futuro, e também na questão da otimização do recurso hídrico, né, que é outra questão importante. A gente tem uma utilização muito grande, então a gente está estudando um projeto... Da água, aproveitamento da água. Isso, para água de reuso, captação de água da chuva, e a gente otimizar mais esse recurso dentro do hospital. Tudo condicionado a ter projeto também, né, Mary? Com patrocínio privado, por isso que é importante a entrevista. Quem sabe a gente possa ter apoiadores que podem se interessar em ajudar nessa causa também, né, Mary? A ideia é essa. Basicamente a gente está sempre buscando parceiros, nós temos grandes parceiros que nos apoiam, mas a gente sempre precisa de ajuda e ideias também, né? Isso é muito importante. Então, o voluntário ele não é só uma força de trabalho, nós precisamos de voluntários que nos ajudem com novas ideias, novos projetos para a gente crescer e expandir, principalmente nessa área social. Eu participei de algumas reuniões aí da discussão da Agenda 2030 por conta do nosso projeto, e eu me lembro que em duas delas, pelo menos, eu encontrei a Mary lá, na discussão da Agenda 2030, ou seja, o hospital tem já compromisso com essa questão há muito tempo e agora tem acelerado essas ações. Então, por isso, parabéns. Está dentro do escopo da Cruz Vermelha, né? Fazer parte disso. É isso. Mary Bert, diretora da Cruz Vermelha Brasileira, do Paraná. Eu queria agradecer você pela entrevista. Mary, muito obrigado por te receber aqui, um prazer. Parabéns pelo trabalho e as palavras finais aí para você. Agradeço, Aurélio, mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com todos. Convido a todos para conhecer o nosso site, a nossa instituição. Estamos de braços abertos para receber voluntários e apoio e continuamos atendendo a nossa população que precisa da assistência. Obrigado, Mary. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima semana.